Quarta parte do quinto capítulo do manuscrito História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Coloquei minha florinha branca dentro de minha imitação de Cristo. No capítulo intitulado Devemos amar a Jesus sobre todas as coisas. E ali continua ainda. Só que a haste se quebrou bem perto, e assim parece o bom Deus indicar-me que dentro em breve romperá os liames de sua florzinha, não a deixando murchar sobre a terra. Obtido o consentimento de papai, julgava poder voar sem receio ao Carmelo, mas provações bem dolorosas deviam ainda provar minha vocação. Foi a tremer que confiei ao titio a resolução que tinha tomado. Prodigalizou-me todas as possíveis demonstrações de ternura. Não me deu, todavia, permissão de partida. Ao contrário, proibiu que lhe falasse da minha vocação antes da idade de 17 anos. Seria contra a prudência humana, dizia ele, fazer entrar no Carmelo uma criança de 15 anos, sendo a vida de carmelita vida de filósofo aos olhos do mundo. Seria prejudicar a religião, deixar que uma criança inexperiente a abrace. Todo mundo faria comentários, etc. Declarou até que seria mister um milagre para eu decidir a dar-me permissão de partida. Bem vi que todos os raciocínios seriam inúteis. Por isso me retirei com o coração imerso na mais profunda amargura. Meu único consolo era a oração. Suplicava a Jesus operasse o milagre exigido, pois só a tal preço poderia atender o seu chamado. Passou bem o espaço de tempo antes que me animasse a falar de novo com o titio. Era-me extremamente custoso ir procurá-lo, e da parte dele parecia que já nem pensava em minha vocação. Mais tarde, porém, soube que minha grande tristeza influíra muito nele em meu favor. Antes de fazer despontar em minha alma um raio de esperança, quis o bom Deus enviar-me um martírio muito doloroso, que durou 3 dias. Oh! Nunca dantes compreendi tão bem como nesta provação a dor da Santíssima Virgem e de São José, quando procuravam o menino Jesus. Achava-me num triste deserto, ou antes minha alma assemelhava-se a uma frágil embarcação, entregue, sem piloto, ao capricho das ondas encapeladas. Eu sei, Jesus estava ali a dormir em minha barquinha, mas a noite era tão escura que me era impossível divisá-lo. Nada me aclarava, nem um relâmpago sequer vinha sulcar as nuvens tenebrosas. Não resta dúvida, é bem tristonho o clarão dos relâmpagos, mas se a tempestade pelo menos irrompesse abertamente, poderia eu enxergar Jesus por um instante. Mas era a noite profunda, noite da alma. Como Jesus no jardim da angústia, sentia-me só, não encontrando consolo nem na terra, nem nos céus. O bom Deus parecia ter me abandonado. A natureza dava a impressão de compartilhar minha amarga tristeza, pois em 3 dias o sol não fez brilhar nenhum de seus raios e a chuva caía torrencialmente. Reparei que em todas as circunstâncias graves de minha vida, a natureza era uma imagem de minha alma. Em dias de lágrimas, o céu chorava comigo. Em dias de alegria, o sol enviava profusamente seus raios alegres, e o azul do céu não se escurecia por nenhuma nuvem. No 4º dia, afinal, que por sinal era sábado, dia consagrado à meiga Rainha dos Céus, fui visitar titio. Qual não foi minha surpresa,
quando vi dar-me atenção e fazer-me entrar no gabinete, sem que lhe manifestasse tal desejo. Começou por me passar suaves repreensão, porque parecia milagre e que tinha unicamente rezado ao bom Deus lhe desse um simples toque de coração e fora atendido. Ah, eu é que não tive tentação de implorar milagre, porque para mim o milagre estava concedido. Meu tio já não era o mesmo. Sem fazer nenhuma alusão à prudência humana, disse-me que eu era uma florzinha que o bom Deus queria colher e que isso já não faria oposição. Verdadeiramente digna dele era a resposta definitiva. Pela terceira vez, esse cristão de uma outra idade permitia a uma de suas filhas adotadas pelo seu coração sepultar-se longe do mundo. Titia também foi admirável em delicadeza e prudência. Não me ocorre que na minha aprovação me tivesse dito alguma palavra capaz de agravá-la. Percebia que tinha grande compaixão de sua pobre Terezinha. Por isso, quando alcancei o consentimento de meu querido titio, ele me deu o seu. Mas não sei me demonstrar de mil modos que minha partida a deixaria pesarosa. Pena é que nossos queridos familiares mal podia ainda imaginar que teriam mais 2 vezes de repetir o mesmo sacrifício. Mas, quando o bom Deus estendia a mão, sempre para pedir, não a apresentava vazia. Dela puderam seus mais queridos amigos colher abundantemente a força e a coragem que lhes eram tão necessárias. O coração, porém, arrasta-me para muito longe do meu assunto, a qual retorno quase que contra a vontade. Depois da resposta do meu tio, compreendeis, minha mãe? Com que alegria retomei o caminho dos buissonetes, debaixo do belo céu, cujas nuvens se tinham dissipado por completo. Em minha alma cessara também a noite. Ao despertar, Jesus tinha-me restituído a alegria, acalmara o rumorejar das ondas. Em lugar do vendaval e da provação, doce aragem enfunava minha vela, e eu acreditava que logo aportaria a abençoada praia que via bem perto de mim. Estava realmente bem próxima de minha barquinha. No entanto, mais de uma tempestade iria ainda levantar-se e tirar-lhe a visão do seu farol luminoso, incutindo-lhe o temor de ter se afastado para sempre da praia tão ardentemente desejada. Poucos dias depois de alcançado o consentimento do meu tio, fui visitar-vos, minha mãe querida, e falei-vos da minha alegria por terem passado todas as minhas provações. Mas qual não foi minha surpresa e inquietação de espírito, quando ouvi vossa declaração de que o Senhor Superior não consentiria em minha entrada antes da idade de 21 anos. Ninguém cogitara nessa oposição a mais invencível de todas. Ainda assim, sem perder a coragem, fui pessoalmente com papai e Celina à casa do nosso padre, com o sentido de tentar comovê-lo, fazendo ver-lhe que eu tinha sim vocação para o Carmelo. Recebeu-nos muito friamente. Nada adiantou que meu incomparável paizinho juntasse suas instâncias às minhas. Nada pôde demover sua disposição de espírito. Disse-me que não havia perigo na demora, que podia em casa levar uma vida de carmelita e nem tudo estaria perdido, ainda que não me castigasse com disciplinas, etc. Acabou, afinal, acrescentando que não era senão delegado do senhor bispo e que se o mesmo quisesse permitir-me a entrada para o Carmelo, nada mais teria de que objetar. Saí em prantos da casa canônica, pois a chuva caía torrencialmente. Papai não sabia como consolar-me. Prometeu levar-me a Baiuques,
logo que manifestei tal desejo, pois estava decidida a atingir meus objetivos. Cheguei a dizer que iria até o Santo Padre caso o Senhor Bispo me recusasse a permissão a entrar ao Carmelo aos 15 anos. Muitas coisas aconteceram antes de minha viagem a Bayeux. Exteriormente, minha vida parecia inalterada. Estudava, tomava aulas de desenho com Celina e minha habilidosa professora descobria em mim muitas aptidões para a sua arte. Crescia sobretudo no amor do bom Deus. Sentia no coração uns frêmitos até então desconhecidos. Tinha às vezes verdadeiro transporte de amor. Uma noite, não sabendo como declarar a Jesus que o amava e quanto o desejava, amado e glorificado em toda parte, veio-me o doloroso pensamento que do inferno não poderia ele jamais receber um único ato de amor. Então declarei ao bom Deus que para lhe dar prazer, de boa mente consentiria em ver-me ali imersa, a fim de que ele fosse eternamente amado nesse lugar de blasfêmia. Era do meu conhecimento que isso não poderia glorificá-lo, mas quando a gente ama, sente a necessidade de dizer 1000 desatinos. Se falava assim, não era porque o céu não excitasse minha ambição, mas no caso, minha imagem do céu não era outra senão o amor, sentido como São Paulo, que nada poderia apartar-me do divino objeto que me fascinara.